Sandálias semeadoras, o Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu nem de lança, nem na cruz Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param humildes e calmas na soleira de uma porta, batem solas como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição. Quem sofre e geme lá dentro? As sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. Introdução: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Temos no Brasil, e isso é um consenso universal, o maior, mais ativo e produtivo movimento espírita do planeta. A expansão do espiritismo em nossa terra é incessante. Prossegue em ritmo acelerado. Mas o que fazemos em todo este vasto continente espírita é um imenso esforço de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligados da realidade imediata. Dizia o doutor Souza Ribeiro, de Campinas, nos últimos tempos de sua vida de lutas espíritas: não compareço a reuniões de espíritas rezadores. E tinha razão, porque nessas reuniões ele só encontrava a turba dos pedintes, suplicando ao céu ajuda. Ninguém estava ali para aprender a doutrina, para romper a malha de teia de aranha do igrejismo piedoso e choramingas. A domesticação católica e protestante criará em nossa gente uma mentalidade de rebanho. O centro espírita tornou-se uma espécie de sacristia leiga em que padres e madres ignorantes indicavam aos pedintes o caminho do céu. A caridade esmoler, fácil e barata, substituiu as gordas e faustosas. Doações à igreja. Deus baratear a entrada do céu, e até mesmo os intelectuais que se aproximam do espiritismo e que têm o senso crítico, se transformam em penitentes. Associações espíritas, promissoramente organizadas, logo se transformam em grupos de rezadores pedinchões. O carimbo da igreja marcou fundo a nossa mentalidade em penúria. Mais do que subnutrição do povo, com seu cortejo trágico de endemias devastadoras, o igrejismo salvacionista depauperou a inteligência popular, com seu cortejo de carreirismo político-religioso, idolatria mediúnica, misticismo larvar, e o que é pior, aparecimento de uma classe dirigente de supostos missionários e mestres farisaicos, estufados de vaidade e arrogância. São os guardiães dos apriscos do templo, instruídos para rejeitar os animais sacrificiais impuros, exigindo dos beatos a compra de oferendas puras nos apriscos sacerdotais. Essa tendência mística popular, carregada de superstições seculares, favorece a proliferação de pregadores santificados, padres vieiras sem estalo, tribunos de voz impostada. Gesticulação ensaiada. Toda essa carga morta esmaga o nosso movimento doutrinário e abre as suas portas para a infestação do sincretismo religioso afro-brasileiro, em que os deuses ingênuos da selva africana e das nossas selvas superam e absorvem os antigos e cansados deus cristãos. Não no clima para o desenvolvimento da cultura espírita. As grandes instituições espíritas brasileiras e as federações estaduais investem-se por vontade própria de autoridade que não possuem nem podem possuir, marcadas que estão por desvios doutrinários graves,
como no caso do rostanguismo da febre e das pretensões retrógradas de grupelhos ignorantes de adulterados. Teve razões de sobra André Dumas, do espiritismo francês, em denunciar recentemente, em entrevista à revista Manchete, a situação católica e, na verdade, de anti-espírita do movimento espírita brasileiro. A domesticação clerical dos espíritas ameaça desfibrar todo o nosso povo, que por sua formação igrejeira tende a um tipo de alienação esquizofrênica que o espiritismo sempre combateu, desde a proclamação de fé racional sempre no Kardec, contra a fé cega e incoerente, submissa e farisaica das pregações igrejeiras. Jesus ensinou a orar e vigiar, recomendou o amor e a bondade, pregou a humanidade, mas jamais aconselhou a viver de orações e lamúrias, santidade fingida, disfarçada em vãs aparências de humildade, que são sempre desmentidas pelas ambições e a arrogância incontroláveis do homem terreno. Para restabelecermos a verdade espírita entre nós e reconduzirmos o nosso movimento a uma posição doutrinária digna e coerente, é preciso compreender que a doutrina espírita é um chamado viril à dignidade humana, à consciência do homem para deveres e compromissos no plano social e no plano espiritual, ambos conjugados em face das exigências da lei superior da evolução humana. Só nos aproximaremos da angelitude, o plano superior da espiritualidade, depois de nos havermos tornado homens. Os espíritas atuais, na sua maioria, tanto no Brasil como no mundo, não compreenderam ainda que estão num ponto intermediário da filogênese da divindade, superando os reinos inferiores da natureza, segundo o esquema poético de Leon Denis, na sequência divinamente fatal de Kardec. Mineral, vegetal, animal e homem, temos o ponto neutro de gravidade entre duas esferas celestes, e esse ponto é o que chamamos espírita. As visões fragmentárias da realidade se fundem dialeticamente na concepção monista preparada pelo monoteísmo. Liberto, no ponto neutro da poderosa reação da Terra, o espírita está em condições de se elevar ao plano angélico, mas estar em condições é uma coisa, e dar esse passo para a divindade é outra coisa. Isso depende do grau de sua compreensão doutrinária e da sua vontade real e profunda, que afeta toda a sua estrutura individual. Por isso mesmo, surge então o perigo da estagnação no misticismo, plano ilusório da falsa divindade, que produz as almas viajoras de Plotino, que nada mais são do que os espíritos errantes de Kardec. Essas almas se projetam no plano da angelitude, mas não conseguem permanecer nele, cedendo de novo à atração terrena da encarnação. Muitas vezes repetem a tentativa, permanecendo errantes entre as hipóstases do céu e da terra. Plotino viu essa realidade na intuição filosófica e na vidência platônica, mas Kardec a verificou em suas pesquisas espíritas, escudadas na observação racional dos fatos. Apoiados na razão, essa bússola do real, ele nos livrava dos psicotrópicos do misticismo, oferecendo-nos a verdade exata da doutrina espírita. Nela temos a orientação precisa e segura dos planos ou hipóstases superiores, sem o perigo dos ciclos muitas vezes repetidos do chamado círculo vicioso das reencarnações, que os ignorantes pretendem opor à realidade incontestável da reencarnação. Pois se existe esse círculo vicioso, é isso bastante para provar o processo reencarnatório. O vício não está no processo, mas na precipitação dos homens e dos espíritos não devidamente amadurecidos, que tentam forçar a porta do céu.
Se no Brasil sofremos os prejuízos do religiosismo ingênuo de nossa formação cultural, na França e nos demais países europeus, segundo as próprias declarações de André Dumas, o prejuízo provém de um cientificismo pretensioso, que despreza a tradição francesa da pesquisa científica espírita, procurando substituí-la pelas pesquisas e interpretações parapsicológicas. Esse menosprezo pedante pelo trabalho modelar de Kardec levou o próprio Dumas a desrespeitar a tradição secular da Revue Spirit, transformando-a num simulacro da revista científica do ano 2000. As pesquisas da parapsicologia seguiram o esquema de Kardec e foram cobrindo no tempo, sucessivamente, todas as conquistas do sábio francês. Pegada por pegada, Rini e seus companheiros cobriram o rastro científico de Kardec. O mesmo já acontecerá com Richer na metapsíquica, com Crookes e Zollner e todos os demais. Toda pesquisa psíquica honesta é válida, nesse campo, até mesmo a dos materialistas russos atuais ficaram presas ao esquema de Kardec, o que prova a validade irrevogável desta. Começando pela observação dos fenômenos físicos, todas as ciências psíquicas, nascidas do espiritismo, fizeram a trajetória fatal traçada pelo gênio de Kardec e chegaram às suas mesmas conclusões. As discordâncias interpretativas foram sempre marcadas indelevelmente pelos preconceitos e as precipitações da advertência de Descartes no discurso do método e pela sujeição aos interesses das igrejas, como Kardec já assinalara em seu tempo. A questão da terminologia é puramente supérflua. E, como dissera Kardec, serve apenas para provar a leviandade do espírito humano, mesmo dos sábios, sempre mais apegado à forma que ao fundo do problema. No Espiritismo, o quadro fenomênico foi dividido por Kardec em duas seções: fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. Na metapsíquica, Richer apresentou o esquema de metapsíquica objetiva e metapsíquica subjetiva. Na parapsicologia, os fenômenos espíritas passaram a chamar-se fenômeno psi, com divisão de psicapa, objetivos, e psigama, subjetivos. Quanto aos métodos de pesquisa, Crookes e Richer ativeram-se a metodologia científica da época, e Rini limitou-se a passar dos métodos qualitativos para os quantitativos, inventando aparelhagens apropriadas aos processos tecnológicos atuais, apelando à estatística como forma de controle e comprovação dos resultados, o que simplesmente corresponde às exigências atuais nas ciências. Kardec teve a vantagem de haver acentuado enfaticamente a necessidade de adequação do método ao objeto específico da pesquisa. O próprio método hipnótico de regressão da memória, para as pesquisas da reencarnação aplicado por Albert de Rochas do século passado, foi aproveitado pelo professor Vladimir Raico. Na Romênia, o preconceito quanto ao espiritismo gerou uma nova denominação para a parapsicologia, psicotronica. Com esse nome rebarbativo, os materialistas romenos pretendem exorcizar os perigos de renascimento espírita em seu país. Todos esses fatos nos mostram que a doutrina espírita não chegou ainda a ser conhecida pelos seus próprios adeptos em todo o mundo. Integrado no processo doutrinário de trabalho e desenvolvimento, o Centro Espírita carecia até agora de um estudo sobre as suas origens, o seu sentido e a sua significação no panorama cultural do nosso tempo. É o que procuramos fazer neste volume, com as nossas deficiências, mas na esperança de que outros estudiosos procurem completar o nosso esforço. Lembrando o apóstolo Paulo, podemos dizer que os espíritas estão no momento exato em que precisam desmamar das cabras celestes
para se alimentarem de alimentos sólidos. Os que desejam atualizar a doutrina devem antes cuidar de se atualizarem nela em função e significação. O Centro Espírita não é templo nem laboratório, para usarmos a expressão espírita de Vitor Hugo, fonte deopotique do movimento doutrinário, ou seja, o seu ponto visual de convergência. Podemos figurá-lo como um espelho côncavo em que todas as atividades doutrinárias se refletem e se unem, projetando-se conjugadas no plano social geral, espírita e não espírita. Por isso, mesmo a sua importância como síntese natural da dialética espírita é fundamental para o desenvolvimento seguro da doutrina e suas práticas. Kardec avaliou a sua importância significativa no plano da divulgação e da orientação dos grupos, explicando ser preferível a existência de vários centros pequenos e modestos numa cidade ou num bairro, à existência de um único centro grande e suntuoso. Um centro espírita pequeno e modesto, como na maioria são, atrai as pessoas realmente interessadas no conhecimento doutrinário, cria um ambiente de fraternidade ativa em que as discriminações sociais e culturais desaparecem no entrelaçamento de todos os seus componentes, considerados como colaboradores necessários de uma obra única e concreta. O ideal é o centro funcionar em sede própria, para maior e mais livre desenvolvimento de seus trabalhos, mas enquanto isso não for possível, pode funcionar com eficiência numa sala cedida ou alugada, numa garagem vazia ou mesmo numa dependência de casa familiar. As objeções contra isso só podem valer quando se trate de casas em que existam motivos impeditivos materiais ou morais. Muitos centros espíritas surgiram do desenvolvimento de grupos familiares, desligando-se mais tarde da residência em que formara. A alegação de que a casa fica infestada ou coisas semelhantes é contraditada pela experiência. Um trabalho de amor ao próximo, feito com sinceridade e intenções elevadas, conta com a proteção dos espíritos benevolentes e a própria defesa de suas boas intenções. Os centros oriundos de grupos familiares mostram-se mais coesos e mais abertos, conservando a seiva fraterna de sua origem. É esse o clima de que necessitam os trabalhos doutrinários. Organizado o centro com uma denominação simples e afetiva, com o nome de um espírito amigo ou de uma figura espírita abnegada, de pessoa já desencarnada, preparados, aprovados em Assembleia Geral e registrados em estatutos, sua função e significação estão definidas como estudo e prática da doutrina, divulgação e orientação dos interessados, serviço assistencial aos espíritos sofredores e às pessoas perturbadas, sempre segundo a codificação de Allan Kardec. Sem Kardec não há espiritismo, há apenas mediunismo desorientado, formas do sincretismo religioso afro-brasileiro, confusões determinadas por teorias pessoais de pretensos mestres. Dirigentes, auxiliares e frequentadores de um centro espírita bem organizado sabem que a obra de Kardec é um monumento científico, filosófico e religioso de estrutura dinâmica, não estática, mas cujo desenvolvimento exige estudos e pesquisas do maior rigor metodológico, realizadas com humanidade, bom senso, respeito à doutrina e condições culturais superiores. Opiniões pessoais, palpites de pessoas pretensiosas, livros mediúnicos ou não de conteúdo mistificador, cheios de absurdos ridículos, seja o autor quem for, não tem nenhum valor para um verdadeiro centro espírita. Cada centro espírita tem os seus protetores e guias espirituais que comprovam a sua autenticidade pelos serviços prestados,
pelas manifestações oportunas e cautelosas, pela dedicação aos princípios kardecianos. A autoridade moral e cultural dos dirigentes e dos espíritos protetores e guias de médiuns e trabalhos decorre da integração dos mesmos na orientação de Kardec. O centro que se esquece disso cai fatalmente em situações negativas, adotando práticas anti-espíritas e enveredando pelo caminho da traição a Kardec e ao espírito da verdade. As consequências dessa falências são altamente prejudiciais a todo o movimento espírita. Não se trata de nenhum problema sobrenatural, mas simplesmente de falta de vigilância, principalmente contra o orgulho e a vaidade, que levam muitas pessoas a quererem evidenciar-se mais do que outras. Isso acontece também em todos os campos da atividade humana, nos quais encontramos cientistas pretensiosos e sistemáticos, negociantes fraudulentos, médicos apegados às suas ideias próprias. A pretensão humana não tem limites e cada indivíduo pretensioso está sempre assessorado por entidades mistificadoras. A ciência espírita é um organismo vivo, de natureza conceptual, estruturada em leis psicológicas, ou seja, em princípios espirituais e racionais. Essa estrutura é íntegra, perfeita, harmoniosa, e não podemos violentar um só dos seus princípios sem pôr em perigo imediato todo o seu sistema. No centro espírita em que essa compreensão da doutrina não se desenvolve, na verdade, não existe espiritismo, mas apenas um vago desejo de atingi-lo. As raízes dessa estrutura conceptual estão no cristianismo, não em seu aspecto formal igrejeiro, mas em sua existência evangélica, definida da codificação kardeciana. Os evangelhos canônicos das igrejas cristãs estão carregados de elementos da era mitológica e superstições judaicas. São esses elementos do passado pagão judeu que deformaram o ensino puro de Jesus, permitindo interpretações flagrantemente contrárias ao que Jesus ensinou e exemplificou. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo e no livro A Gênese, Kardec mostrou como podemos restabelecer a pureza das raízes evangélicas, usando a pesquisa histórica das origens cristãs, o método analítico-oposivo de estudo histórico e o método lógico-comparativo dos textos. Sem a pureza das raízes, não teremos a pureza dos textos e cairemos facilmente nas trapaças ou nas ilusões dos mistificadores encarnados e desencarnados. Nas primeiras comunidades cristãs, onde o culto pneumático era praticado, manifestavam-se espíritos furiosos, defensores de suas crenças antigas, que injuriavam o Cristo e seus adeptos. Culto constituía a parte prática do ensino espírita de Jesus. Na Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo dá instruções à comunidade de Corinto sobre a realização desse culto, ensinando até mesmo como os médios, então chamados profetas, deviam se comportar na reunião. Os espíritos se manifestavam pelos médios e eram doutrinados pelos participantes do culto. Esse trecho expressivo encontra-se no tópico da epístola que trata dos dons espirituais. Não obstante, as igrejas cristãs deram interpretações inadequadas e absurdas a esse trecho, como fizeram com todos os trechos do Evangelho em que Jesus se refere à reencarnação. Incapazes de doutrinar os espíritos mistificadores ou agressivos que atacavam Jesus e sua missão, os que se ligaram ao Império Romano suprimiram o culto pneumático, alegando que as entidades que neles se manifestavam eram diabólicas. Essa é a razão por que igrejas cristãs repelem até hoje o espiritismo como prática diabólica, rejeitando as manifestações espíritas. Num centro espírita bem organizado esses
Problemas são estudados e ensinados para que as pessoas interessadas no ensino real do Cristo possam compreender o sentido do Espiritismo. Sem isso, o Centro Espírita deixa de cumprir a sua missão na grande obra de restauração do cristianismo em espírito e verdade. O que o Espiritismo busca é a verdade cristã, cumprindo na Terra a promessa de Jesus, que através de Kardec e seu guia espiritual, o Espírito Superior que deu a Kardec, quando este lhe perguntou quem era, esta resposta. Simples, para você, eu sou a verdade. O Centro Espírita significa, assim, uma fortaleza espiritual da grande batalha para o restabelecimento da verdade cristã na Terra. Mas tudo isso deve ser encarado de maneira racional e não mística no Centro Espírita. Ninguém está ali investido de prerrogativas divinas, mas apenas de obrigações humanas. 2. Os serviços do centro no desempenho da sua função. O Centro Espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. O ensino evangélico puro, as preces e os passes, o trabalho de doutrinação representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores e de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsas necessitados da mesma assistência. Muitas criaturas perguntam se os espíritas não são pretensiosos e orgulhosos, ao se julgarem capazes de esclarecer espíritos desencarnados. Acham que esse é um serviço dos espíritos superiores e não dos homens. Chegam a fazer cálculos para demonstrar aos espíritas que esse trabalho é em vão, pois o número de espíritos que podem assistir em suas sessões é diminuto. Esquecem-se de que toda atividade esclarecedora, em qualquer campo, vale mais pela sua possibilidade de propagação. A dinâmica da comunicação é o principal fator da eficiência nesses casos. São muitos os exemplos históricos nesse sentido, mas nenhum é mais claro que o de Jesus, servindo-se de um pequeno grupo de pessoas para modificar com seus ensinos, mesmo deturpados pela ignorância, a face do mundo. Nas sessões espíritas não se pretende abranger todos os espíritos necessitados, o que seria impossível, mas cuidar daqueles que estão mais ligados a nós. A doutrinação de um espírito perturbado é quase sempre o pagamento de uma dívida nossa para aquele espírito. Se o prejudicamos ontem, hoje o socorremos, e ele, socorrido, torna-se um novo assistente da grande batalha pelo esclarecimento geral. Cada espírito que conquistamos para o bem representa um novo impulso na luta, o acréscimo de mais um companheiro, um aumento do bem. Devemos sempre lembrar que o bem é contagiante. Se libertarmos uma vítima da obsessão na Terra, libertamos outra no mundo espiritual que nos cerca. Essa multiplicação se processa num crescendo, atingindo progressivamente as centenas de pessoas e espíritos. Alegam alguns que os espíritos perturbados são assistidos no próprio plano espiritual, mas Jesus, por acaso, deixou de assistir aos espíritos necessitados, aqui mesmo na Terra? Pelo contrário, os assistiu e mandou ainda os seus discípulos fazerem o mesmo. A experiência espírita confirma o acerto do atendimento terreno, demonstrando cientificamente que os espíritos desencarnados, mas ainda muito apegados às condições da vida material, precisam de assistência mediúnica para se livrarem desse apego. Nas sessões, como observou o sábio francês Gustave Gelley, a emanação de ectoplasma forma um ambiente favorável às relações dos espíritos com os homens. Nesse ambiente mediúnico, os espíritos apegados à matéria sentem a impressão de maior segurança, como se estivessem novamente encarnados.
Muitas vezes, nas sessões, espíritos orientadores servem-se de um médium para doutrinar mais facilmente essas entidades confusas. Isso confirma a dificuldade, acentuada por Kardec, que espíritos mais evoluídos encontram para esclarecer os inferiores no plano espiritual. As sessões espíritas de doutrinação e desobsessão provaram sua eficácia desde Kardec até os nossos dias, enquanto as opiniões contrárias não se firmam senão em opiniões pessoais, palpites deduzidos de falsos raciocínios, por falta de real conhecimento desse grave problema. Os que hoje procuram diminuir o valor e a importância dessas sessões nos centros não passam de palpiteiros. Os centros espíritas bem organizados e bem orientados não se deixam levar por esses palpites, pois possuem suficiente experiência nesse campo altamente melindroso de suas atividades doutrinárias. Da mesma maneira, os que pretendem que as sessões do centro sejam dedicadas apenas às manifestações de espíritos superiores, revelam egoísmo e falta de compreensão doutrinária. A parte mais importante e necessária das atividades mediúnicas, mormente em nossos dias, é precisamente a da prática doutrinária da desobsessão. Trabalhar nesse setor é dever constante dos médios esclarecidos e dedicados ao bem do próximo. O estado de confusão a que chegou a psicoterapêutica em nossos dias, e particularmente a psiquiatria, exige redobrado esforço dos centros no trabalho de doutrinação e de desobsessão. Milhões de vítimas, no mundo inteiro, clamam pelo socorro de métodos mais eficientes de cura psicoterapêutica, que só o Espiritismo pode oferecer, graças às suas experiências de mais de 2 séculos nesse campo. O Centro Espírita guarda esse acervo maravilhoso em sua tradição, e não pode recuar diante dos sofismas da atualidade trágica e pretensiosa. As comunicações dos espíritos superiores são dadas no momento preciso, mesmo em meio do aparente tumulto das sessões de desobsessão. É muito agradável recebermos comunicações elevadas de espíritos superiores, mas só as merecemos depois de cuidarmos com atenção e abnegação dos espíritos sofredores. Quando recusamos essas oportunidades redentoras, os superiores se afastam e o campo fica aberto aos mistificadores. Como sabem, muitas vezes por duras experiências próprias, os que procuram acomodar-se na bênção sem merecimento. Os serviços assistenciais à pobreza, prestados pelos centros espíritas, constituem a contribuição espírita para o desenvolvimento de nova mentalidade social em nosso mundo egoísta. Não basta semear ideias fraternistas entre os homens, é necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. O Centro Espírita funciona como um transformador de ideias fraternas em correntes de energias ativas nesses planos. Em suas turbinas invisíveis, as ideias se transformam em atos de amor e de dedicação ao próximo. Aos que combatem a esmola, a doação gratuita de ajuda material aos necessitados. Querem a criação de organismos sociais capazes de modificar o panorama da miséria com recursos de ensino e encaminhamento dos infelizes a situações melhores. Isso é o ideal, e muitos centros e outras formas de instituições espíritas conseguiram fazê-lo. Mas quando escasseiam recursos e meio de se fazer isso, é justo que deixemos os pobres à míngua na sua impotência? Há misérias tão cruciantes que têm de ser atendidas agora, neste momento. Negar auxílio, nesse caso, a pretexto de que estamos sonhando com medidas melhores é falta de caridade, comodismo disfarçado em idealismo superior. O Centro Espírita é instrumento de ação imediata e age de acordo com as necessidades urgentes.
Sem o atendimento a essas necessidades, as vítimas da injustiça social não poderão esperar as brilhantes realizações futuras. Como ensinou Kardec, devemos esperar que as utopias se tornem realidades, para depois as aceitarmos. As pessoas que censuram esse esforço de ajuda aos necessitados, defendendo ideais de reforma social, alienam-se da cruciante realidade em que vegetam os que não dispõem de meios para o próprio sustento. Geralmente, esses ideólogos de um mundo melhor que deve surgir por milagre ou por abalos sociais, acusam os espíritas de alienados, comodistas e divorciados da realidade, quando, entretanto, são eles que se alienam. O centro espírita não pode se entregar, pois há os seus princípios. Seu objetivo é o bem de todos e não o desta ou daquela camada da população. A evolução social depende da evolução dos homens que constituem e formam os organismos sociais. É pelo exemplo de fraternidade, e não pela violência, que podemos melhorar o mundo. A Revolução Cristã não se processou a golpes de violência, mas ao custo de sacrifício e abnegação, de profundo respeito pela criatura humana. Não importa se essa criatura é um potentado ou um mendigo. A Revolução Espírita, que é filha e herdeira da Revolução Cristã, não se faz ao poder precário e ilusório das armas destruidoras, mas ao ritmo das modificações nas consciências dos homens, na busca de paz e compreensão para que as atrocidades desapareçam da terra. Não podemos apagar fogo com gasolina, nem consertar o mundo com a substituição de castas no poder. Os serviços de assistência ao próximo só podem retardar o avanço da violência, ao mesmo tempo que aceleram o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. É desse desenvolvimento, e exclusivamente dele, que poderá surgir na Terra uma civilização superior. O centro espírita não pode trocar os seus serviços de amor e fraternidade pelo acirramento das lutas entre grupos e classes. Ele apela aos valores da inteligência que, através da razão equilibrada e da compreensão profunda das necessidades humanas, conduzem os homens à solução e não apenas a tentativas de maiores conflitos. O espírita não pode pensar apenas em termos da realidade imediata. A concepção dialética do espiritismo não se funda no exame das contradições superficiais do mecanismo social. Aprofunda-se no exame do dinamismo complexo das ações e reações dos indivíduos e dos grupos sociais que estruturam a sociedade. Reduzir toda essa complexidade às manifestações efêmeras dos estágios evolutivos de uma sociedade é negar ao homem a possibilidade de lutar para compreender os problemas com que se defronta no processo existencial. Viver e existir são duas possibilidades do ser que se projeta na encarnação. Nos planos inferiores dos reinos mineral e vegetal, a vida é movimento e sensação. Mas nos estágios intermediários da animalidade se converte em conquista e domínio, elevando-se no plano hominal à consciência de si mesma da busca da transcendência. Nesse plano, o ser humano assume a responsabilidade da busca e só existe realmente superando as fases inconscientes do seu desenvolvimento, na medida exata em que sabe o que quer e por que o quer. Esse o que e esse porquê tem então de superar-se a si mesmo na conquista do como, ou seja, de que maneira poderá continuar a elevar-se, assim como a conquista material do plano animal se transforma na conquista do conhecimento de si mesmo e do seu destino transcendente. Todas as demais atividades do homem levam à consciência, o que dá ao ser a sua unidade. Consciente dessa unidade interna,
O homem supera então a multiplicidade da sua própria estrutura e do mundo. Revela-se nele a centelha divina da sua origem espiritual. Ele compreende que é espírito e que esse espírito não pode desfazer-se com a morte, pois a sua essência é indestrutível e eterna. Esse é o momento espírita da redenção, em que o espírita capta a sua imortalidade em sua própria consciência e muda a maneira de ser diante do mundo ilusório e transitório. Desse momento em diante, o espírito se integra no centro espírita, liga-se a ele, não como um serviçal, mas como o próprio serviço. A multiplicidade dos serviços do centro adquire em sua consciência a mesma unidade conquistada por esta. Ao mesmo tempo, a visão da unidade existencial, em que todos os serviços se fundem no serviço único da humanidade, desperta nele